Então, boa noite. Vamos iniciar mais um estudo pelo Espiritismo para Todos, da sequência, né, a leitura que nós estávamos fazendo na semana passada, pedindo sempre a espiritualidade amiga que nos auxilie, os nossos mentores que estejam conosco, para nos intuir, que a gente possa absorver esse entendimento da maneira que a gente pode, e que possa ser um estudo fundamentado no respeito, na amizade e na fraternidade, com o objetivo de entender a doutrina espírita, né? Nós vamos iniciar o estudo da página 426, ali no parágrafo, né? O espiritismo não vem, e lembrando, né, quem quiser interromper, trazer uma dúvida, um questionamento, pode ficar à vontade, tá? Qual é a Alguém página quer... mesmo, Ju? 426. Alguém quer ler? Quer que eu leia, Ju, um pouco? Pode, Má. Aí depois, se Leia. alguém quiser ler, tá? Tá bom. Obrigada. Nada, imagina. O Espiritismo não vem, portanto, por sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Sua lei, nota de rodapé 87. Após os pontos, Kardec define-se como lei da justiça divina, nota do editor. Fim da nota de rodapé. Então, retomando, o Espiritismo não vem, portanto, por sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Sua lei, no que se refere ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre o fato, pode ser resumida nos pontos seguintes. 1. A alma ou espírito sujeita-se na vida espiritual às consequências de todas as imperfeições das quais ela não se despojou durante sua vida corporal. Seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. 2. Que é importante a gente refletir, né? Nessa palavrinha, inerente. O que vocês entendem como Kardec está colocando essa questão? Inerente é quando está junto, não dá para separar. Ligado, é. Diretamente, isso. Uma maneira de ser. A maneira Sim, de tipo, ser. compatível, né? É compatível. Ela é inerente, ela tem tudo a ver, né? Não entendi, Miriam. Ela é Cortou pra mim. inerente, quer dizer, ela tem tudo a ver. Com o estado do espírito. Isso. Né? Isso é importante a gente ter bem claro, né? Que o sofrimento, ele não fica ligado só à questão da causa, e sim ao estado, né, que esse espírito se encontra. Acabou, né, Ju? Oi? Acabou o karma. Acabou o karma. Só no primeiro aí já acabou o karma. É justamente. porque tem... Exatamente. Então, porque a gente tem que pensar, né, que o sofrimento não é um efeito da imperfeição. O sofrimento é inerente à imperfeição, porque é diferente, né? E quando ele coloca aqui, a partir desse ponto, ele vai trabalhar as leis divinas, não é isso? Que Ô, a gente tinha, né? Ju, seria consequência também? Poderia colocar aqui, em vez de inerente, consequência? Não. Eu acho melhor a gente classificar da forma como Kardec coloca, né? Porque é uma relação de inerência mesmo. Não é consequência. Porque ela dura quanto tempo dura a imperfeição.
O Consequência é uma sofrimento causa. dura quanto tempo dura a imperfeição. Então, uma relação de inerência. Aí, por isso é todo o processo que ele vai começar a explicar. Principalmente quando ele chega na questão da reparação e da expiação. Né? Então, é todo um processo que ele está explicando aqui para a gente. Mas esse processo é baseado em quê? Nas observações, que é o que ele coloca, né? Um pouquinho mais para cima. Dessas observações, pode-se deduzir as condições, né? Da felicidade ou da infelicidade. E aí ele vai explicar toda a questão das leis fundamentadas em todos os estudos que foram feitos, né? Comunicação com todos os espíritos, que é quando a gente estiver estudando o céu e o inferno, a gente vai ver um pouco dessas comunicações lá na parte final do livro. Certo? Você falou uma coisa interessante, que a gente fala, mas eu acho que você colocou de uma forma assim. Ou seja, que ele fala aqui das imperfeições, seu estado feliz ou infeliz do espírito é inerente ao grau de depuração ou de suas imperfeições. Ou seja, a minha felicidade ou infelicidade, se você preferir, o sofrimento, ele não vem de um ato que eu fiz, mas ele vem de como eu me sinto por dentro, como eu sou, se eu sou perfeito ou imperfeito, ou se eu percebo ou não percebo isso daí. Então não é o ato puramente, é o estado que eu me encontro, né? Ou seja, é o estado que eu, espírito, me encontro, e não o que eu fiz, necessariamente, né? Diretamente. Não fez isso, você é culpado, você está mal. Não, porque eu posso ser ignorante, porque eu posso não saber o que eu estou fazendo. Agora, se eu sei o que eu estou fazendo, aí eu vou me sentir mal demais, vou ter um sofrimento e posso continuar até a imperfeição. Ou seja, isso não está diretamente ligado, não é que não está ligado ao ato, mas não está diretamente ligado ao ato, mas está ligado ao estado que eu me encontro de desenvolvimento, de evolução. O estado que você encontra é que está ligado ao ato, né? Não, mas o ato depende de quem faz. Depende de como você se encontra, entendeu? Porque, assim, o que ele está falando, por exemplo, no espírito simples e ignorante, ele infringe a lei de Deus, mas ele ainda não tem consciência de que aquilo é errado. Então, ele não tem sofrimento moral. Ele não tem sofrimento. Percebe? Ele não tem sofrimento moral ainda, porque quando a gente, né, hoje ainda fiz lá uma busca no livro dos Espíritos sobre, né, o mesmo tema. Então, o que ele fala? Ele fala assim, ó, sofre pelo mal que fez ou do qual foi causa voluntária. Se é voluntária, é livre, é escolhido, é refletido. Entendeu? Ele tem consciência que aquele ato que ele fez é mal, é errado. E ele escolhe agir daquela forma. E isso traz nele um sofrimento moral. Então, como aqui ele está tratando, né, da questão do sofrimento, e você pode ver que ele está associando a felicidade ou a infelicidade à imperfeição do espírito. Por isso ele coloca como uma relação de inerência. Ju, acho que assim, quando a gente vê que o sentido é de essência, né, essencial, é intrínseco à condição humana, né? A gente ser feliz ou não. Aí eu acho que fica um pouco mais fácil também da gente entender isso, né? Independente de atos e tudo mais, a gente está nessa condição ainda, né? Mas dessa felicidade ou não, né? Então, a gente tem uma felicidade relativa ao nosso estado, né, de desenvolvimento, de depuração, de compreensão. Né? Que aí ele vai explicar os graus de felicidade, né? Quando você age no bem, você já compreende, né, plenamente a lei, você só age no bem, a sua felicidade é maior, mas não é a mesma dos espíritos puros. E aí ele fala, né, uma das causas das aflições, o espírito desencarnado, ele vê a felicidade futura sem poder tê-la.
Então, isso é uma causa também de infelicidade, mas ao mesmo tempo de estímulo para que ele busque se melhorar, para que ele alcance, por seu mérito, a felicidade. Você ia perguntar, Rô? Eu estou procurando no dicionário. O dicionário fala que é essencial, que é maneira de ser. Mas, então, o que eu estou entendendo é assim, independente dele ter responsabilidade ou não, eu não estou te ouvindo direito, Cê. Tem microfone aberto, amiga. Não tô Realmente o microfone é O aberto. ambiente da Rosângela está muito forte. Aí. Bom, Dica. Eu entendo assim, porque o inerente, independente do espírito ter ou não responsabilidade ainda. Então, essa felicidade ou infelicidade é essencial ao grau de depuração, porque ele vai se depurando, independente dele ter ou não essa responsabilidade. não, deixa eu tentar dar um Mas outro... quando ele está usando relação de inerência, ele está usando um termo científico, gente. Sim. Explicando através da relação de inerência pela visão científica. É basicamente o seguinte, pensa o seguinte, só o exemplo que eu dei é o seguinte, óbvio que é o ato que, ao agir, ao ter um ato, é o começo de tudo, tá? Que esse ato pode ser errado ou não. Mas pensa assim, se existe um ato X que é feito por uma pessoa simples e ignorante, tem um outro ato que é feito por alguém que vive, que não é mais simples e ignorante, mas ainda está vivendo as paixões, e um outro ato que alguém que já obteve a razão fez exatamente o mesmo ato, essas três situações, o ato é o mesmo, mas a capacidade de cada espírito é que vai ditar se ele é feliz ou ele é infeliz. Entendeu? Ou seja, se eu não sei, se eu sou uma criança e não sei o que eu estou fazendo, eu não sofro por aquilo. Eu não entendo o que eu estou fazendo. Agora, se eu entendo e eu escolho fazer aquilo, eu sofro por aquilo. Então, não é o ato que... Foi isso que eu quis dizer. Não é que o ato não tem nada a ver, mas não é o ato que eu faço que é mais grave ou menos grave. É a minha condição interior, entendeu? Que faz com que eu seja feliz ou infeliz. Sendo a infelicidade, obviamente, sofrimento. Foi isso que eu quis dizer. O ato é o mesmo. Coloca a situação assim, 3 espíritos, o mesmo, cada um fazendo exatamente o mesmo hábito. O simples ignorante não está nem aí, ele não sabe o que ele fez. Pode ser altamente errado aquele ato. O que está ainda nas paixões, talvez também não tenha um entendimento tão grande, mas já tem algum entendimento. Já vai sentir alguma coisa. Aquele que obteve a razão e insiste em continuar fazendo, esse é o que vai sofrer mais. E aí, cada vez que se repete o ato, né, essa gravidade vai aumentando. Mais para quem? Mais para quem sabe o que está fazendo. Eu sei que eu estou fazendo errado, insisto em continuar fazendo errado, o sofrimento aumenta. Então, Entendeu? quando fala isso, nunca é para o simples e ignorante. O simples ignorante... Eu entendi o que você falou. O simples e ignorante não entra nisso. Eu não ouvi o que ela falou. Não tem inerência. Eu não ouvi o que você falou. Está falando com quem? Comigo? Não ouvi o que você falou. Vamos falar, essa frase não é para os simples e ignorantes. São aqueles que já sabem, já têm a responsabilidade. O Safiro deu 3 exemplos. Um é do simples e ignorante. É para todos. Eu entendi isso. Está começando a compreender, mas ainda preso às paixões. Não é isso, Safiro? É isso mesmo. O ignorante estava no primeiro exemplo que ele deu. É o mais grave, é o que sabe o que está fazendo. Prestar atenção aqui, ó. Continua fazendo. O primeiro item que a Marisa leu, para a gente não desfocar. A alma, ou espírito, sujeita-se, na vida espiritual, às consequências de todas as imperfeições das quais ela não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições, tá? Então, aí tem uma questão. Um indivíduo que já tem imperfeição desenvolvida, ele tem um sofrimento atenuado.
no sentido que ele já tem a consciência e ele está sofrendo. Esse espírito que ele está falando aqui, ó. Aqui. As imperfeições das quais eles não se despojam durante a vida corporal. É inerente ao grau de depuração, seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração, ou seja, de acordo com o seu processo de desenvolvimento, do seu entendimento, ou de suas imperfeições, certo? Quando ele está falando aqui, ó, quando a gente pensa lá no livro dos Espíritos, quando ele vai falar do arrependimento, o arrependimento se verifica no estado corpóreo e espiritual. O que os espíritos respondem? Os dois. No espiritual, mas pode ocorrer no estado corpóreo, quando bem compreendeis a distinção do bem e do mal. Sim. Essa é a resposta que ele dá, né? Aí, a próxima, que é a 991, quem quiser, né, acompanhar, e a que eu li agora é a 990. A consequência do arrependimento, ele coloca, é o desejo de encarnar, e o espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência onde ele possa expiar a sua falta. Até aí tudo bem, né? Porque são espíritos que já entendem pouco, ou razoável, ou muito. Entende. E eu estou dizendo, são esses que não entendem. Então, se ele ainda não compreende, se ele é um espírito simples e ignorante, ele não tem sofrimento moral. Não. Não, estou falando assim. Então, por isso que eu falei, então, isso não é para esses simples e ignorantes. São os espíritos que já têm o seu livre, como se fala? Já tem a sua escolha, tem a sua razão, sabe escolher, e etc. Isso, mas aqui ele está falando de duas coisas, felicidade e infelicidade. O simples ignorante, ele não é feliz nem infeliz. Isso. Porque ele ainda está no processo de desenvolvimento, certo? Então, é isso daí. Então, não é falado para ele, e sim para os outros que já têm a sua razão, já têm a sua responsabilidade de escolha. Porque aqui ele está falando com quem? Nós somos simples ignorantes? Não, né? Então, a gente tem a capacidade de compreender o que é uma atitude, né, fundamentada no bem e o que é uma atitude que vai prejudicar o outro? Tem. Sim. Só que, em todas as circunstâncias, a gente consegue ter o domínio das emoções que as circunstâncias causam em nós? Não. Não, né? A gente e aí é onde está a explicação lá no capítulo 3 da Gênesis, e tem um artigo muito bom na Revista Espírita, deve ter outros, né, que eu li esse, onde ele vai falar, né, sobre isso, sobre a questão das fases que a gente passa de desenvolvimento. Né? E aí, ó, ele ainda lá no Livro dos Espíritos, ele vai colocar aqui, né, o que traz um sofrimento para nós? O mau uso da faculdade. E aí, se a gente, logo na resposta seguinte, ele fala assim, ó, você deve ser útil na medida de sua faculdade, na medida das suas faculdades. E uma palavrinha, né, que ele usa, ele fala, certas pessoas têm aptidões naturais, e sair fora dessas aptidões, que é o que faz ele ser útil, é o que traz um sentimento de tristeza, uma emoção ali da tristeza para ele, porque ele não está fazendo aquilo que ele tem aptidão e que, para ele era dessa forma que ele seria útil. E acontece. Com certeza. Muitas vezes, famílias, às vezes, tradicionais, que tem lá o pai, o tio, o irmão, o avô, que é advogado.
O que a família faz? Você vai ser advogado também. Ele não quer ser advogado. Ele quer ser caminhoneiro. Quer viajar o mundo, quer conhecer. Mas a família não aceita. E aí ele não se sente pleno sendo advogado. Porque não é a aptidão dele. Então, é um exercício saber separar, né? Mas muitas vezes a gente não sabe, não consegue, né, fazer isso. Mas isso é uma outra questão. Então, essa questão da inerência é importante, porque na questão do dogma, né, o que o dogma vai dizer? Que a alma é criada como? Perfeita, não é isso? Pela questão da plenitude, das virtudes, justiça, sabedoria. Qual é o erro? Segundo o entendimento dogmático. Qual é o erro? Onde já falou aí. Peraí, eu não entendi a pergunta. É o karma, né? Qual é o erro, segundo o dogma? Qual é o erro que o espírito encarnado comete, é isso? Como que Deus criou as almas segundo o dogma? Ela não criou perfeita? Deus não criou as almas perfeitas? Então, por que a alma encarna aqui? Qual foi o erro que ela cometeu para precisar estar aqui no mundo? O pecado original, é o pecado que não é dela. Ela desobedeceu? Exatamente, a desobediência. Mas não é dela, Não é do isso? pai, é de Adão e Eva. Não é isso que o dogma diz. E o castigo é uma punição, certo? A desobediência leva Deus a infligir um castigo. E o sofrimento é a vivência do castigo. Então, ele fica lá naquela ideia, eu tenho que sofrer para pagar. E a única forma de eu ser perdoada é eu obedecer. Não é verdade? Então, o indivíduo ele não tem mérito. Pois o mérito seria a obediência, só isso. O mérito está fora dele. Quando o Espiritismo traz a proposta de que o espírito é criado simples e ignorante, simples, ele não tem o desenvolvimento moral. Não é isso? É uma conquista. As escolhas, a simplicidade não é uma imperfeição. Você ainda é simples, ignorante. As escolhas corretas, as virtudes, as escolhas erradas, se você insiste, se torna uma imperfeição. E aí dessa imperfeição nasce o orgulho, o egoísmo. E aí quando você passa para aquela questão das aptidões, né? Você entende que a sua aptidão não é para você ser útil para o mundo, para as pessoas que você convive, para, né? A sociedade, você começa a achar que você é melhor que o outro. Não é? E aí surge a imperfeição, porque você começa a partir para a questão do egoísmo. Ju, não é isso? O Conde levantou a mão. Cadê que eu não estou vendo? Aqui tá aparecendo uma mãozinha para mim ou não? Tô louca? Não, tô Onde? louca. Disfarça. Não, não Para levantou. mim não aparece. Não, era o meu mouse que estava em cima do nome dele. Esquece. Eu queria falar que eu achei no dicionário vários significados da palavra inerência, mas como a Ju citou que é um termo científico, né, Ju? Que Kardec usou esse termo. Então, aqui fala que é inerente, característico ou próprio de alguém ou alguma coisa. Concernente, referente. Tem 3 significados aqui, né? Ligado de modo íntimo e necessário. Aí depois, inseparável. Responsabilidade inerente à função. Acho que esse foi o significado que mais coube. Mas é que eu falei logo de cara, Responsabilidade, né?
não seria consequência, seria responsabilidade. Ou nenhum dos dois. É inerente, quando ele coloca pronto. a relação, quando ele coloca, né, o sofrimento é inerente à imperfeição, quando cessa o sofrimento? Quando existe a cessa frustração, né? a imperfeição. É como se você pegar uma chama da vela, a chama lá é inerente a ela, se você apagar, acabou a chama. Ele ainda coloca aqui, ó, o choro é inerente às pessoas tristes. Mas não é nesse sentido, é num sentido mais profundo que Kardec está colocando. É isso que eu estou tentando entender. Né? Quando ele fala, por que a gente tem que entender? Por que a gente sofre moralmente? Por que um espírito sofre moralmente? Porque ele se equivocou, fez escolhas erradas. Quando que ele cessa o sofrimento? E aí é o processo que a gente vai entrar no decorrer do estudo. O arrependimento é o primeiro passo, né? Pela psicologia, né? Do Janet, ele vai falar, antes de se arrepender, vem o quê? O remorso. Ô, Ju, Diga. no caso inerente em francês, ele vai ter um significado dentro da psicologia que é assim, é algo inerente, íntimo e necessário a alguma coisa. Essencial. Então, é intrinsecamente ligado a uma determinada pessoa ou objeto. Ou seja, a inerência é individual. Entendeu? Os graus de, por exemplo, um grau de imperfeição, você não pode generalizar. Fulano, por exemplo, é egoísta. Você não tem como generalizar o egoísmo dele em relação ao egoísmo de outra pessoa, porque é inerente e intrinsecamente ligado a essa pessoa, a essa individualidade. Então, pertence essencialmente a um ser. É inseparável desse ser. Por isso que o indivíduo tem que mudar o hábito, criar novos hábitos para ele mesmo mudar-se e se alterar. Esse que é o problema aqui. Em francês, ele está muito ligado a essa parte da lógica. É inerente a determinado objeto ou pessoa. Somente aquela pessoa. Não dá para comparar o egoísmo de um com o egoísmo do outro. Há nuances. Por isso que a inerência sempre é alguma coisa muito, como é que ele fala assim, indefinível. Não dá para você definir. Então não por dá isso que a você gente precisa julgar. analisar pelo sofrimento. Por que o espírito sofre? Aí um espírito simples e ignorante, ele sofre? Não, porque ele não tem a compreensão. O que gera o sofrimento é a partir do momento que você compreende e você está fazendo, né, agindo fora da lei. Mas aí é que está, em todas as situações você consegue ter o domínio? Não. Então, é no processo psicológico evolutivo do ser que você precisa entender essa relação de inerência. Por isso, olhar para o sofrimento, porque o que a gente tinha o hábito de falar, tá sofrendo é porque tá pagando, é o que você falou, o karma. Tá sofrendo, com certeza aprontou, merece. Percebe? Como se a gente não trazer essa questão da inerência como algo psicológico, inerente à condição do espírito, a gente cai para o campo do karma, do castigo, do julgamento. E não é um castigo no sentido, né, que o dogma traz. O castigo, a punição para o espiritismo é você ter que recomeçar a tarefa, gente. Por quê? Porque você não aprendeu. Porque ali naquele ponto existe uma virtude que você não desenvolveu. Agora, se a gente pensa o sofrimento, né, como instrumento de Deus castigar, a gente está com a visão errada. E quando olha um sofrimento, pensa, está pagando. É resgate. Quantas vezes você não escuta pessoas espíritas falando isso? Se é karma, se é resgate, se é mal que fez. Ô, Ju, eu acho que eu entendi agora. Por que não usar a consequência?
Porque se a gente usar consequência, é referente ao ato. Não é isso? Então, não usar consequência, porque a consequência é referente ao ato. Mas E no ato, consequência é só diretamente ao ato. O que tem de sentimento no ato? O ato em si. Por isso que acho que quando ele fala o significado, ele fala coisa ou pessoas. Consequência Então, seria o ato. Da onde não você é o tirou ato que a consequência só é associada ao ato? O espírito ele fala aqui, ó, ao grau de sua depuração ou de sua imperfeição. O ato está ligado à depuração, o ato está ligado à imperfeição. Mas da onde você está tirando que a consequência está associada ao ato? Não, eu estou dizendo que eu acho que eu entendi por que inerência e o significado da inerência. Porque eu tinha falado, é consequência, Ju? Aí você falou que não. Então, eu acho que eu entendi, porque consequência é referente ao ato. E não é o ato isolado. Mas é isso que eu estou falando. É o espírito, é o sentimento do espírito. Está direcionada ao ato. Da onde você tirou que a consequência está relacionada ao ato? Não, agora eu não vou lembrar não, mas eu estava pensando em consequência falou, por causa do ato. O espírito fez um ato, o espírito fez 2 atos, o espírito está condicionado naquele ato. Aí a imperfeição dele é devido àquele ato. Não. Se eu não é, se eu usar a consequência, Rô, não está associada ao ato. O espiritismo não é uma ciência filosófica com consequências morais. As consequências, elas acontecem a partir do momento que você compreende. Você pegar uma criança, ela tacar um cinzeiro em alguém, ela sabe que aquele cinzeiro vai machucar? Ela é responsável? É até ilógico. A Milena fez até assim, ó. Porque é ilógico, você sabe que aquela criança não tem o entendimento para se responsabilizar. Então, não tem uma consequência. Eu entendo isso que você está falando. Eu estou falando em relação ao que a gente leu aqui agora, porque você leu e eu pensei aqui comigo e acabei falando. Kardec está usando inerência, mas não pode ser consequência, né? Na mesma, entendeu? Mesma palavra. Não, aí eu estou percebendo, pelo que a gente está conversando aqui, que não, porque a consequência está ligada ao ato e não é consequência. E não então, é pelo ato. Você está afirmando não é que pela a consequência está ligada ao ato. Não, eu estou dizendo ao contrário. Estou dizendo não é. Não é. Eu não posso tirar a palavra inerente e colocar consequência, porque não é o ato. Então, tem que ser usado realmente inerência. Porque ele não está falando de ato, gente. Ele está falando de felicidade sentimento e infelicidade. íntimo. Isso são sentimentos. Uhum. E aí ele está trazendo a questão psicológica para a gente refletir sobre o sofrimento, certo? Agora, por que a gente não troca a palavra inerência por consequência? Porque a gente não troca o conceito que o próprio Kardec trouxe através dos espíritos. Se ele está conceituando, né, na palavra inerência, é a gente que tem que buscar a compreensão do que é inerência, e não nós trocarmos, né, o conceito que o próprio Kardec colocou. Então, ele está falando aqui, ó, aqui, ó, sobre o estado, certo? De felicidade ou infelicidade. Isso envolve o processo psicológico de desenvolvimento do espírito, que é todo o processo que Kardec traz, consciência de si mesmo, desenvolvimento do senso moral, desenvolvimento da inteligência, do livre-arbítrio, da liberdade. Não é todo esse processo que a gente vê o espírito passar? E aí, o que Kardec fala? A consequência não pode estar associada só ao ato, ela tem que estar associada à compreensão, porque você não pode sofrer consequências daquilo que você não compreende. É irracional, é ilógico.
Então, o Espiritismo tem consequências morais? Tem. Ele traz um entendimento para que você possa colocar a sua ação na lei. Mas por que você faz isso? Porque você compreende. E aí você escolhe fazer ou não fazer. Mas a gente vai aprofundar em tudo isso, ele vai trabalhar bastante até a gente chegar na questão do arrependimento. Ô, Ju, se for usar a palavra consequência, é referente ao entendimento e ao sentimento, né? Se for usar essa palavra consequência. Então, mas olha o que ele está falando, Rô. Ó, a alma, o espírito, sujeita-se na vida espiritual às consequências de todas as imperfeições. Quando você é um espírito imperfeito, você desenvolve uma imperfeição, ele é consciente. Por isso tem consequência. Então, é um processo psicológico. Sim, entendeu? Ele já é consciente, ele não é mais simples e ignorante. Aí, o que ele está falando mais para frente é aqui, das quais ela não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz, aí ele está falando do estado da alma. Por isso é a questão da inerência, é outra coisa, tá? O estado da alma, se ela está feliz ou infeliz, é inerente, é uma relação de inerência. Percebe? E aí ele vai falar assim, ao grau da sua depuração ou de suas imperfeições. Se ela desenvolveu imperfeição, ela tem inerente a ela o sofrimento. Quando o sofrimento cessa? Quando cessa a imperfeição. Quando cessa a imperfeição? Quando ele compreende. Quando ele compreende, quando ele, né, vivencia o sentimento do remorso, ele vai se arrepender. E aí é todo o processo que a gente vai passar por aqui, arrependimento, expiação e reparação. Mas esse processo, ele é voluntário. Ele é escolhido. Ô, Ju, eu acho que a partir daí, no segundo parágrafo mesmo, a gente já começa a entender mais, né? Eu acho que essa questão da inerência aí, né? No rodapé tem uma explicação. Vamos seguir. Esse terceiro aí, achei legal aí. Você quer seguir, Mar? Vamos, vocês é que sabem. Não, pode ler. Ah, tá. Sendo todos os... Tem microfone aberto. Sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura, e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando sempre em seu próprio adiantamento. Nota de rodapé 88. Neste item, segundo, fundamental, somente presente na versão legítima de 1865, Kardec, antes de tudo, demonstra a mais completa responsabilidade moral do espírito, proporcional ao seu desenvolvimento intelectual. Submetido às leis naturais que regem a alma, sua felicidade ou infelicidade resulta unicamente de sua livre vontade. Qualquer mudança depende de seu esforço e conscientização. Essa teoria é oposta à intervenção divina, castigos e recompensas impostos por uma deliberação da vontade divina, queda, pecado e karma, como propõem as religiões ancestrais. Fim da nota de rodapé, nota do editor. Continuamos? Terceiro, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é uma causa de sofrimento, da mesma forma que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenção dos sofrimentos. Donde resulta que a soma da felicidade e da infelicidade está na razão da soma
das qualidades boas ou más que possui o espírito. 4. A punição é sempre a consequência natural da falta cometida. Nota de rodapé 89. Enquanto consequência natural, a punição na doutrina espírita é o sofrimento moral do espírito, que é inerente à imperfeição. Só é imperfeito aquele que tem conhecimento de que seu ato infringe as leis morais presentes em sua consciência, em virtude de sua inteligência, praticando assim o mal ou as faltas. Quando repetidos, transformam-se em hábitos adquiridos ou imperfeições, condição de total responsabilidade do espírito que escolheu esse caminho em virtude do livre-arbítrio e deve sair desse caminho retornando ao bem pelo arrependimento, expiação e reparação. Nota do editor, fim da nota de rodapé. O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal, nota de rodapé 90. A consequência do mal, convertido em hábito adquirido, está na sua inerência ao sofrimento moral, permanecendo o segundo enquanto durar o primeiro. Por isso, o espírito imperfeito tem uma, entre aspas, atenção concentrada incessantemente, pois seu sofrimento é a sua aflição. Nota do editor, fim da nota de rodapé. Compreende-lhe melhor os inconvenientes e é motivado a corrigir-se. 5º, a punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, dar lugar a punições diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. 6º, não há, em relação à natureza, a intensidade e a duração do castigo nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição e toda boa ação sua recompensa segundo o seu valor. Nota de rodapé 91. Há uma semelhança entre as leis divinas materiais e morais. Todo objeto, por sua massa, está sob a ação constante da gravidade. Se você estiver segurando uma caneta, se soltá-la, ela cairá. Quando o espírito consciente comete uma falta, terá um sofrimento moral inerente a ela. E quando realiza uma boa ação, sentirá felicidade proporcional segundo a lei natural da justiça divina. Nota do editor, fim da nota de rodapé. 7º, sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais, não há uma única boa ação, nem um único bom movimento da alma. Em suma, o mais singelo mérito que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso. 8º, a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação, por um tempo determinado, é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Nota de rodapé 92.
Didaticamente, podemos interpretar expiação como o aperfeiçoamento sério e efetivo, e reparação, um retorno sincero ao bem. No item 23, Kardec define arrependimento como, abre aspas, fato da livre vontade do homem, fecha aspas. Ou seja, o espírito imperfeito primeiro conscientiza-se e escolhe superar sua condição. Faz então a escolha das provas como expiação, objetivando seu aperfeiçoamento, retornando assim ao bem, conquistando a felicidade ao desenvolver as faculdades de sua alma. Nota do editor, fim da nota de rodapé. O espírito é, assim, sempre o árbitro de seu próprio destino. Ele pode prolongar seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Lá no Livro dos Espíritos, lá 975, também está a mesma coisa. Ele vai escolher as provas que poderão expiar suas culpas. Tá igualzinho. Então, a expiação é a escolha de uma prova para você superar uma imperfeição que você desenvolveu. Porque se eu sou, vamos supor, uma pessoa orgulhosa, qual é a forma de eu provar que eu superei isso? Não é vivenciando uma circunstância, vicissitudes em que eu me coloque em prova, para ver se realmente eu superei isso dentro de mim? Não tem outra forma. Por isso que sempre está relacionado à questão da falta, do erro, da própria imperfeição. E aí, essa questão se torna sempre, né, um processo de entendimento do espírito. E como que ele desenvolve isso? Pela vivência, aqui. Por que que ele fala, né, lá no 6, a intensidade da duração do castigo, não existe uma regra absoluta e uniforme, porque não é pelo tempo, gente. Não é eu falar assim, agora você vai ficar 10 anos aí, daqui 10 anos você vai sair outra pessoa. Não vai, você vai sair pior, revoltado, não entendendo. É pela compreensão que a gente muda. Quando, né, Kardec vai trabalhar a questão da liberdade de consciência, da liberdade de pensamento, o que que ele vai falar? Né? Ele fala lá, a liberdade, aonde a gente é livre? Pelo pensamento. Que às vezes a gente associa a liberdade à questão do ato. Ah, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Será? A gente é livre se eu pegar uma arma ali e sair atirando, eu sou livre? Ah, eu não vou atirar, eu sou livre, vou dar uns tiros aí. Não sou. Eu vou ser presa. Não tenho porte de arma, ou vou parar no manicômio. Vai falar, perdeu o contato com a realidade, rompeu, precisa ser contida. Então, aonde que ele traz a questão da liberdade? É pelo pensamento. É pelo pensamento que o homem goza da liberdade. E o que é a liberdade de consciência? A consciência é um pensamento íntimo, né? Aí ele ainda coloca, você pode reprimir os atos da pessoa, mas a crença íntima, ele usa exatamente essa frase no Livro dos Espíritos. A crença íntima do outro é inacessível. Você não muda a crença. E a própria psicologia hoje, que é a TCC, a base dela é trabalhar com crenças, né? As centrais e as crenças nucleares, crenças que são rígidas e crenças que a gente consegue substituir por outras. Crenças sobre o quê? Sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as pessoas. E a gente, lógico, como espírita, pensaria as crenças instituídas sobre Deus. Então,
Se não é pela compreensão do próprio espírito, a gente não muda o que é subjetivo nele. É um processo dele. Por isso a relação da inerência. Porque está nele. Quando cessa? Quando ele quiser. O espírito é o árbitro do seu próprio destino. Está nele. Não está na lei, não está no outro. Não é fora, é dentro. Por isso a autonomia, a moral da liberdade. É interno. Esse processo. Ou E aí, seja, quando ele fala, né? Um fato da livre vontade do homem. A liberdade de pensamento, de compreensão, de consciência, todo esse processo psicológico. Quando ele chega lá na reparação, já é um retorno sincero ao bem. Diga, seu Arthur, agora eu vi uma mão, gente. Agora eu vi. Oi, boa noite. Boa noite. Falou-se aí na leitura do texto várias vezes sobre punição. Essa punição, ela é exterior ou é do próprio espírito que está se conscientizando e, sei lá, de alguma forma busca aí, então, essa punição para se melhorar? O que você entendeu? Ele falou muito baixo. Vocês não entenderam o que eu perguntei? Eu entendi. Se a punição, a Mari também entendeu. Tá falando que entendeu. Se a punição é externa ou é interna, é isso? O próprio indivíduo escolhe. Foi isso que eu entendi. Pelo que a gente vem estudando aí, as coisas partem do próprio espírito, me parece. Mas essa palavra punição, ela traz, né, junto dela a ideia de que isso vem de alguém, né, para te, sei lá, para te mostrar a falha. É por isso que eu pergunto. E tem uma outra coisa também que eu acho que vale a pena a gente falar. Nós falamos sobre sofrimento moral, não é? Mas muitas vezes nós lemos e talvez até presenciamos a ideia que alguém traz um sofrimento físico e as pessoas dizem que isso vem de um passado e que ela hoje apresenta, por exemplo, uma deficiência. Essa deficiência trazida física, ela pode ter sido uma escolha do próprio espírito, ou não. Como é que vocês veem isso? Ele colocou no plural, viu, gente? Como que vocês veem isso? Ô Ju, eu também pegava muito mal com essas palavras, sabe? Mas o Kardec, ele tá dando a ressignificação dessas palavras, né? Isso. E quando ele está usando essas palavras que é usada em religiões, porque essas palavras são usadas em religiões, ele está falando da crença dessas pessoas. E daí ele está oferecendo uma ressignificação para essas pessoas, da palavra punição. E, né? Aí eu até escrevi aqui, punição, castigo. Porque tem hora que fala punição, tem hora que fala castigo. Eu coloquei como se fosse a mesmo entendimento de castigo e de punição. Então, quando o Kardec põe isso, ele está dialogando com toda a humanidade, com todos. E é algo da consciência do espírito mesmo, né? Que nem a gente está vendo, o livre-arbítrio. Não é Deus que vai punir, não é os espíritos superiores que vai punir, e nem muito menos os espíritos inferiores que vai punir. É a sua autoconsciência. E daí, a minha autoconsciência, eu vou fazer uma ressignificação também, né?
eu vou pensar comigo. Por exemplo, acontece algo. Aí eu penso comigo, poxa, eu estou sendo punida pela minha consciência, porque eu não escutei, bem que a minha consciência falou, espera um pouco, não vai agora e tal. Eu posso pensar isso aqui enquanto encarnada. E o espírito desencarnado, quando Kardec evoca, né, eles lá no livro O Céu e o Inferno, daí ele acredita que ele está sofrendo uma punição e um castigo, mas ele está ligado às religiões. A ideia de punição e castigo ligada às religiões. E aí Kardec deve oferecer para ele, né, ali nos diálogos, e a espiritualidade superior também, oferecer para ele essa ressignificação de punição e de castigo. Vamos pensar a questão, né? Castigo e punição, como você falou, né? Tá associado. E aí, o que o Espiritismo vai ressignificar? É uma consequência natural. A punição, o castigo, não é um ato divino. É uma consequência natural da falta, porque a sua falta infringiu a lei. E aí que vem o entendimento de Deus, como princípio absoluto, Deus e seus atributos. Então, Deus age por leis. A sua falta infringe essa lei, certo? E a consequência natural, ela vem, né, referente ao sofrimento moral. E tudo isso é um processo íntimo, eu entendo, né? Eu acho que é importante explicar um pouco a questão do sofrimento, Ju, para o seu Arduino, né? É o seguinte, físico, né? O sofrimento físico e o moral, vamos pensar, o que é o sofrimento físico? Né? Que eu posso, inclusive, escolher? Posso escolher uma prova de vir sem a visão, porque aquilo vai me ajudar, pode ser que eu escolha isso. Mas como diz a Ju, ninguém impõe isso a gente. A gente pode escolher isso, não necessariamente, mas pode escolher, tá? Mas o sofrimento físico, ele só existe quando a gente está encarnado no mundo material. Ou seja, você pode estar sofrendo as maiores torturas do mundo, no momento que você desencarna, tudo isso acaba, instantaneamente. E você não volta nesse estado na vida seguinte. Agora, o sofrimento moral que vem dos erros que você cometeu, se você adquiriu algum, não necessariamente adquire sempre. Se você adquirir uma imperfeição, o sofrimento moral está implantado. Você está aqui nessa vida, está implantado. Você desencarna, ele continua com você. Você reencarna, ele pode continuar com você. E assim durante várias vezes. Aí, quando eu estou cometendo erro, esse sofrimento moral faz com que cada vez a coisa piore mais, quanto mais eu demorar. Esta é a punição que eu estou atribuindo a mim mesmo. Como eu insisto em permanecer no erro, eu estou me punindo. Entendeu? Na hora que eu obtenho o entendimento, a compreensão das leis divinas, e eu paro de ir contra a lei divina, acaba o sofrimento. Né? Eu passo pela questão do arrependimento, da expiação e da reparação. Né? Sendo expiação a escolha de provas. Então vou lá, escolho a prova que eu acho que vai ser cabível para mim nessa vida, na outra vida, na outra vida. Então a punição, primeiro, ela não vem de fora nunca, ela vem de dentro de você. Como é que ela acaba? Quando eu resolvo acabar com o meu sofrimento. Ela acaba. Enquanto eu insistir no ato e for imperfeito, eu vou continuar me punindo. A punição é sempre minha, não é de Deus, como a Ju disse. Não sei se isso ajudou o senhor, mas difere. E aí quando a gente fala assim, o espírito pode vir, pode, se ele vier com algum defeito físico, digamos, é meramente, especificamente e somente por causa da escolha que ele fez, como sendo uma expiação que ele fez, uma escolha de provas. Se ele acha que aquilo é necessário, ele pode escolher vir daquele jeito, ou passar por certas situações.
Não, eu preciso passar por uma situação de penúria, de fome. Não, eu preciso passar por uma situação de riqueza extrema. Por quê? Porque essa situação me coloca em situações onde eu vou me provar. Então eu escolho as provas que eu quero passar. E aí eu me submeto a essas, né? Me submeto a essas provas. Sabe aquele negócio? O Rolim colocou lá da página 339, tá também a ressignificação, punição ou castigo, né? A mesma coisa. Quem puder retomar aí, página 339. A punição ou castigo, ó lá. É sempre a consequência natural da falta ou pensamento cometido, representada pela dor ou sofrimento moral. Esse sofrimento moral é uma sensação ou condição imediata inerente à imperfeição. Só cessa quando o espírito se conscientiza da verdadeira origem de seu sofrimento, a imperfeição, e se esforça por removê-la. Já as tribulações e vicissitudes da vida terrena, que são os sofrimentos físicos, são vivências próprias do mundo físico, decorrentes das leis da fisiologia e da matéria, portanto neutras. Elas são úteis e necessárias para os espíritos que as escolhem como provas ou expiações para seu próprio desenvolvimento. Assim, pelos olhos dos espíritos esclarecidos, as dificuldades da vida são desafios e oportunidades benéficas quando servem como aprendizado, superação ou exemplo para os espíritos em evolução. Muitas vezes, quando a gente está lendo os exemplos lá no Céu e Inferno, nos espíritos em expiação, ou em alguns outros que eu até li hoje, acho que é do Felipe, ele vai falar o quê? O que foi 50 anos da minha vida na Terra, né? E vamos tirar desses 50 anos, eu sofri 30. O que foi esse sofrimento comparado ao infinito da vida futura? É nada. Não se apegue no sofrimento, né? Se você identifica que você tem o sofrimento moral, não se fixe no sofrimento moral, se fixe na causa. O que está gerando em mim isso? Porque é só buscando, né, esse entendimento que você vai cessar isso. Porque a gente tem muita questão de olhar para a questão material e às vezes tem um pensamento automático que a gente nem identifica, relacionado às nossas crenças enraigadas. Nossa, a pessoa tem esse problema, que será? Já vem a pergunta, né? Que será? E a gente se apega ali, naquilo que a gente, às vezes, com os nossos olhos, vê aquilo como fora do dito normal. E para um espírito que escolhe, igual tá aqui, né? Ele escolhe vivenciar isso, ele não vê dessa forma. Ele vê como uma oportunidade dele se melhorar, dele se aperfeiçoar. Então, quando ele fala punição e castigo, é sempre uma consequência natural da falta. Vanessa, quer completar alguma coisa que você levantou a mão? Eu vou estar com a mãozinha. Não, mas é só, como não vai, é menos importante do que vocês estavam falando, mas tem a ver. Que a gente sabe, mas a gente não pode deixar de lembrar que a gente tem uma dificuldade muito grande natural com as palavras nesse estudo, porque são palavras que foram ditas em outra língua e em outra época. Mas mesmo assim, quando falou de punição é corrigir também, não é só castigar. E corrigir também é definição de punição. E procurar a correção não quer necessariamente dizer impor sofrimento. Vai ter um sofrimento enquanto se está corrigindo, porque a gente ainda não alcançou aquele estado melhor. Mas a gente está em progresso e está recebendo uma punição, e a palavra é pesada, mas ela também quer dizer se libertar do sofrimento, que a gente está se corrigindo. E isso para a gente é difícil, porque a gente está
em outra época, e a gente está em outra tá no época. processo. E está no processo. Então, assim, é complicado. Agora, quando você falou aí, você leu, o espírito se esforça para se renovar, então está se corrigindo. Está havendo a punição, mas não é esse significado tão pesado, apesar da gente estar sofrendo. E percebe que isso é importante, porque, por exemplo, às vezes tem muitas passagens que os espíritos falam assim, ele sofre mais ainda, o sofrimento dele aumenta porque ele acha que isso é eterno. E por isso que eu falei, a gente está passando por esse processo. Quando você está passando por uma dificuldade muito grande, você está ali no meio do turbilhão, gente, você olha e você fala assim, quando que isso vai acabar? Quando que isso vai passar? Quando que, né? E às vezes é algo que, estou falando, às vezes, vou pegar um exemplo, um desemprego, que às vezes é algo que não está só relacionado, né, a você em si, porque você está fazendo o seu, mas até nisso talvez tenha ali uma paciência para desenvolver, ou uma fé, não sabemos, né? Não vamos entrar no âmbito do julgamento, mas percebe que é tudo um exercício, e a gente está vivenciando aquilo, mas às vezes a gente não está focado no aprendizado, e foca só ali. Falando isso na mesa mediúnica, você pergunta para o Chico, mas há quanto tempo você está sofrendo? Há muito tempo, isso não acaba, eu estou aqui eterno, não, muito, ele já não sabe mais quanto tempo, porque ele só vive naquele sofrimento, ele não vê. E a gente vive assim também, encarnado. Sim. Seu Arthur, conseguimos ajudar o senhor? Sim. Ok, obrigado. A gente aqui agradece. Agora que o Rolim falou para a gente ir lá e rever a ressignificação de punição, né? Aí eu prestei atenção um pouco mais que das outras vezes, né? Em relação ao sofrimento físico, né? Que são vivências próprias do mundo físico, decorrentes das leis fisiológicas e da matéria, portanto, neutras. Então, assim, se o indivíduo ele está aqui e ele olha para aquele sofrimento físico dele e pode pensar, devido às crenças, que é uma punição de Deus, ou segundo as crenças dele, que é um karma, é uma punição que ele mesmo impôs para ele, né? Então, na ressignificação está falando que não, né? É como se fosse assim, não se prenda a esse sofrimento físico, porque todos têm uma condição de se estar encarnado. Todos têm esse sofrimento físico. Agora, já o sofrimento moral é diferente. Cada um vai ter segundo ali a sua consciência. Então, ali ele complementa, né? Elas são úteis e necessárias para os espíritos que as escolhem como provas e expiações. Mas aí é o pensamento. Quando você vê o depoimento dos espíritos que escolhem, às vezes, uma questão física, ali ele está consciente de que ele está para vivenciar isso. Ele quer vivenciar, ele vai trazer outras questões de desenvolvimento, que aí é subjetivo, né? Do desenvolvimento de virtudes dele como espírito. Porque ele vai superar aquilo. Ele vai olhar para aquilo e vai buscar dentro dele a coragem para se aperfeiçoar, para se melhorar. É que a gente, por isso que eu estou falando, a gente que às vezes associa a questão de uma limitação física a uma punição. E não necessariamente. Porque aqui ele está falando, por isso que é importante, ó, a punição, o castigo é sempre a consequência natural da falta, ou o pensamento cometido, representada pelo sofrimento moral. Quando Kardec usa na Gênese o termo punição
qual é o exemplo que ele dá? Na verdade, ele não usa Da escola de usa aplicação, castigo. né? É da escola de aplicação. Exatamente. O castigo, ele cita o exemplo de um escolar. Quando você está lá na sala de aula brincando, né, cabulando aula, zoando, não prestando atenção, o que vai acontecer? Você vai repetir de ano. Qual é o castigo? É você ter que fazer de novo o 8º ano. Estou lá no 8º ano, eu só zoei, brinquei, faltei, cabulei aula, me diverti. A punição dele é repetir aquele ano novamente. Então, o castigo é ele repetir. Mas, gente, para quem é professora, é um castigo ou uma consequência natural do próprio comportamento do aluno? É consequência. É inerente, Miriam, viu? Como que você vai passar esse aluno para o 9º ano se ele não tem a base do 8º ano para absorver o conteúdo além que vai ser dado no 9º ano? E muitas vezes ele vai sair melhor repetindo do que se ele tivesse passado. Tá pegando todo mundo, né? Percebe? É esse exemplo claríssimo que Kardec dá. Um escolar. Então, aí é o termo que o amigo usou, né? A Terra é uma espécie de escola de aplicação, onde você vai aplicar o seu entendimento, vai passar aquela prova. Por isso, ele usa exatamente a palavra consequência natural. Castigo é uma consequência natural. E aí, a gente, quando pensa na analogia que ele faz com o estudante, isso fica claríssimo. Eu brinquei o ano inteiro, eu não aproveitei a minha encarnação. Às vezes que eu podia lá falar, tipo, hoje eu vou tirar um dia, vou fazer, né, algo de bom para alguém, ou durante o meu dia de manhã, eu refletir como que eu posso tornar o dia das pessoas que convivem comigo melhor. Como que eu posso ser uma pessoa melhor? Ou como que eu posso ser útil dentro do meu saber? E aí a gente não está falando de coisa, né? De ser um Espírito Santo. Algo que é dentro do que ele coloca lá no Livro dos Espíritos. Ser útil na medida da sua faculdade. Entendeu? É isso. Aí, se eu estou aqui na reencarnação, eu já tenho essa aptidão natural, né, que ele coloca esse nome lá no Livro dos Espíritos, dentro de mim, eu já conquistei ela. E eu, né, escolho uma vida para ser útil, né, usar essa minha aptidão para o bem de todos, o bem social. E aí eu, né, faço escolhas erradas, ou eu, né, não me preocupo com essas coisas, ou faço escolhas erradas, eu vou ter que recomeçar a tarefa. Não tem como. Por isso, consequência natural, que é interno. E é inerente, que é o que a Miriam falou. Aí é inerência. Não tem como você passar sem ter aquela experiência. Mas isso é um estado transitório. Você vai... Que nunca é imposto de fora para dentro, né? Nunca é imposto. É sempre... o seu Arthur colocou... É escolha. O seu Arthur colocou aqui, que o exemplo é muito bom, mas hoje o aluno que cabula é pouco comprometido, nem sempre é reprovado. Mas percebe? Ele pode não ter uma consequência ali, por causa da lei, né? Que vai aprovar o aluninho. Mas lá na frente a consequência vai vir, gente. Não tem que o exemplo do Kardec é uma época em que a educação era levada a sério. Exato, né? Agora, isso, a gente, é o auto-engano, aí é o processo da ilusão do espírito, ele se ilude. Eu vou passar. Sobre que condição? E quando chegar na hora que você dedicar ali com a circunstância em que você precisava daquele conhecimento para enfrentar aquelas... Gente, quer melhor exemplo que eu brinco com vocês? Eu falo, olha, gente, aquelas aulas de química e física me fazem uma falta para entender o espiritismo. Eu vou ter que recomeçar esse trem do zero de novo. Mas
eu falo brincando, mas brincando num sentido verdadeiro. Porque Kardec usa a química e a física, muitas vezes vai explicar questões, e, gente, eu choro, eu falo, ai, eu não entendo. Peço ajuda para os universitários, e é esse processo, mas aí você começa a compreender a importância, percebe? Daquele estudo, daquele aprendizado, e aí você mesmo voluntariamente, você fala, puxa, vai ser bom para mim, eu vou aprender com isso, eu vou ter que ler 50 livros para entender uma linha, mas vamos lá, vai ser puxado, mas vamos na boa vontade, né? Sempre vai ter alguém que vai nos auxiliar quando vê essa boa vontade em nós. E é exatamente isso que Kardec fala no Céu e Inferno, lá no capítulo do Livro dos Espíritos, que está associado a isso. Quem mais quer falar aí, gente? Eu queria falar no sentido de que, por exemplo, o povo hindu, a cultura, né, que eles têm lá e a cultura judaica. Eu penso que hoje tem muitas pessoas que já não pensam assim, mas ainda tem, é da cultura, né? De olhar uma pessoa, por exemplo, da hindu, que tem a casta lá, né? Você não pode interferir, porque os deuses assim quis. E lá na época de Jesus, não podia ter solidariedade, porque Deus é que quis que aquelas pessoas estivessem daquele jeito. Existia uma fatalidade, né? Uma fatalidade. Se a pessoa está lá jogada na rua com um defeito ali genético, não, você não pode ajudar em nada, porque Deus é que quis que ele ficasse daquele jeito. Então, se você fosse exercer a fraternidade, você ia ter que brigar com você mesmo, porque você ia estar infringindo uma lei de Deus. Não, olha só a crença, né? A ideia que alguém colocou, né? Então, Jesus ele veio e quebrou todos os padrões que tinha lá. E ele ainda falava do Pai, né? Falava que Deus era Pai, que ele e o Pai era um. Então, aí você pensa o conflito que alguns ficavam, né? Falando assim, não, eu vou infringir a lei que é de Deus e tá esse homem aqui, né? Falando pra gente, sendo fraterno. Eles nem tinham entendimento das palavras fraternidade, né? Então, mas o que Kardec fala para a gente na Gênese? Da onde nascem em nós os sentimentos de fraternidade e solidariedade? Como que nascem em nós esses sentimentos? Quando compartilhamos? Quando é uma palavrinha-chave. A consciência? Não. Quando compreendemos. Quando compreendemos. O sentido do porquê estamos aqui. Exatamente. Aprendendo, né? Aprendendo. Aí vem Deus, a individualidade que sobrevive e a vida futura. Se você é feliz ou infeliz, depende da sua construção. Percebe? E ainda até queria achar aqui uma pergunta que o Kardec faz para os espíritos, né? Deus se preocupa com todas as criaturas? Com a mais inferior criatura. Né? Olha que lindo. Porque olha que desconstrução, né, Mari? Diga. É verdade. Quando pergunta, né, Deus se preocupa, as leis divinas contemplam todas as criaturas. Exatamente. E não desconstrói isso que a Rô falou? Porque se Deus contempla todos, não importa a condição física e social do outro.
é um estado temporário. E quando a gente compreende isso e olha para o outro desta forma, a gente faz despertar em nós sentimentos diferentes. Porque o que é o sentimento? Né? É quando eu olho para o outro e estabeleço a minha relação com o outro de acordo com o entendimento da lei. Então, se eu olho para o outro e me desperta esse sentimento, você é inferior a mim, eu estou desenvolvendo o egoísmo. E isso vai me gerar, consequentemente, uma relação de inerência com o sofrimento. Agora, se eu, né, vou ter esse entendimento, por isso que os espíritos falaram lá para nós, a crença íntima é inacessível. Percebe? Você precisa compreender para desconstruir isso que foi colocado em nós. E, né, por mais que a gente não tenha essa questão das castas, mas temos muitas outras para desconstruir, muitas. E é só desconstrução de tudo isso e colocando Deus é a base de tudo. Por isso Deus é o princípio de tudo. Kardec coloca lá na Gênesis, no capítulo, né, sobre Deus. Deus é a base, é o princípio de tudo. Tudo que você for interpretar na vida é colocando o princípio de Deus e seus atributos. Porque quando você pensa nos atributos de Deus, você raciocina. Você não vai na fé cega. Ah, ali falou que aquele lá, a casta dele é inferior a mim, então ele tem que sofrer. Não. Se ele está em sofrimento e eu estivesse no lugar dele, o que era o justo? Justo para mim é o justo para o outro. Porque Deus é o mesmo para todos. E a sua justiça é para mim e para o outro. Mas olha, né, quantas coisas a gente vai mudando e desconstruindo dentro de nós a partir do momento que a gente compreende. Porque esse indivíduo que cresce a vida inteira aprendendo isso, porque Kardec também vai colocar que o meio influencia, sim, o indivíduo. Influencia. Né? E aonde que vai, né? Como que vai começar a se mudar lá? É um processo individual de cada um. Mas com esse processo, né? Somos agora, todo mundo fala com todo mundo, eu aqui, nós lá, né? E os outros lá, do outro lado do mundo. A gente vai começando a falar para o mundo, ó, eu não concordo com isso. Repense. Olha, tem mulheres que não precisam usar burca, são livres. Ela escolhe o seu marido. Por que eu tenho que me submeter a usar burca, a casar com 14 anos? Eu também não sou mulher, eu não posso ter os mesmos direitos. Faz refletir, gente, pela razão. Aí você não obedece mais cegamente. E não importa que te tirem o corpo, que você morra lutando pelo aquilo que você acredita. Né? No sentido de você vai fazer isso ou senão você vai a pé até a morte. Que não é isso que faz mudar, é dentro. Estou lembrando de Sócrates, né? Ele fala, é essencial filosofar, né? Que todos os cidadãos filosofem, né? E daí vem as crenças religiosas e dogmáticas com a fé cega, falando dos dogmas, né? Para aqueles, os fiéis, né? Vamos dizer assim. E daí vem os filósofos filosofando sobre a existência, sobre tudo, né? E quando se filosofa, você vai consultando a sua consciência também. Você falou, né, de Sócrates e Platão lá, né, nessa passagem do Livro dos Espíritos. Tem um pedacinho né, de uma mensagem de Platão, ele diz assim, ó,
Refugia-te no pensamento de um Deus infinitamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. A sua essência é a justiça, é o amor, né? Olha como muda a compreensão. Muda a forma da gente olhar o outro, de se relacionar com o outro. Aí é que faz nascer em nós esse sentimento de fraternidade, solidariedade. Faz destruir o orgulho, o egoísmo. Porque eu olho para o outro e eu não preciso ser melhor que o outro, porque a aptidão natural dele é diferente da minha. E por mais que a gente tenha a mesma aptidão, o mesmo ramo, o entender dele, o agir dele é dele, nunca vai ser igual ao meu. Nunca. Né? E olha, é tanta coisa que o Espiritismo, né, traz para a gente refletir, repensar, ressignificar. É maravilhoso, a gente vai estourar nosso tempo. Só rapidamente, estou lembrando da ideia que tiveram de Deus desde a infância lá da humanidade. E a ideia que se tem hoje, né? Algumas pessoas que é um arquiteto divino, né? Um Deus cósmico. E aí a gente vai crescendo, né? nas ideias de Deus. Ó, a gente vai parar na página 428, quando ele fala, né? Uma condenação por tempo determinado, qualquer teria o duplo inconveniente, ou de continuar a atingir o espírito, que se houvesse aperfeiçoado, ou de cessar quando ele ainda estivesse no mal, é isso? Sim. Certo? Correto. Olha, gente, eu anotei uma frase aqui, mas não sei de onde eu tirei. A frase eu coloquei assim, ó. Deus não castiga, nem precisa perdoar. Ele espera o inevitável arrependimento. Isso é uma definição de justiça. Deve ter sido alguma live do Paulo que eu anotei isso. Mas ele fala sobre a definição de justiça, né? Não existe castigo, nem precisa perdoar. Ele espera o inevitável arrependimento, porque é a lei de progresso. Não é? Que é o progresso íntimo, né? É inevitável, é a justiça de Deus que E é o progresso vem íntimo. para todos. Não é lindo o Espiritismo? Quando bem compreendido, né, gente? Muito bom. Igual Kardec fala, né? Na amêndoa em sua casca. Consolador, né? Realmente é consolador, é gratificante. Não é, Miriam? Dá até, assim, uma leveza, Uma né? alegria, uma alegria. Saber que tudo vai ter conserto, seja lá o que for. Não sei fazer hoje, mas eu vou saber amanhã. Até informática, né, Satiro? Eu vou aprender. Não é? Olha, que bom! É isso aí. Crianças, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Bom estudo amanhã para aí almoço. essa semana. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite para Boa todos. noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau, Juju. Tchau, Satiri.